Fala galera, se prepara, pois hoje vou te contar a história dessa mulher, que após ficar grávida começou a comer tudo que via pela frente e seu apetite não tem limites, pois esse é o filme Swallow, de 2019, e eu sou EF, seu narrador, o engolidor de fábulas. Então vamos para mais um recap. Poliglota, fala vários idiomas. Hunter é uma mulher normal, que casou com um cara normal e vive em uma casa normal. E durante o dia ela faz suas atividades tranquilamente, mas à noite teria algo de diferente, pois os pais do seu marido, Rich, convidam alguns amigos para fazer um jantar especial, pois Rich estaria assumindo o cargo de diretor executivo e em alguns anos ele se tornaria dono da empresa da família. E todos comemoram e na hora de agradecer, ele agradece a família e diz que só conseguiu isso por causa de sua linda esposa, e Hunter fica com uma cara de paçoca, como se não soubesse se expressar. E depois eles voltam para casa como se fosse mais um dia comum. No dia seguinte, ela continua fazendo suas atividades de dona de casa. Mas galera, ela é uma dona de casa diferente, porque eles possuem empregados para fazer tudo. E Hunter quer preparar algo diferente para Rich quando ele chegar do trabalho, e prepara tudo com maior carinho, mas quando ele chega nem olha na comida, pois estava resolvendo algumas coisas do trabalho. E quando ela tenta puxar assunto, ele estava muito distraído, e aqui vemos que nem tudo é tão perfeito, pois ela está cansada disso sempre acontecer, e ela precisa fazer o papel de esposa perfeita. Sua vida mudaria, pois no dia seguinte ela se sente estranha, e faz o teste de gravidez e deu positivo. E enquanto Rich está feliz e conta para toda a família, ela fica com cara de paçoca angustiada, mas ela precisa se fazer de esposa perfeita. E à noite eles se encontram com o pai do Rich em um restaurante caro para comemorar. E os pais só queriam saber que o neto seria o próximo dono da empresa. E quando Hunter tenta contar como estava se sentindo, o pai muda de assunto e começa a falar de trabalho. E o clima está tão tenso para ela que ela começa a olhar um copo com gelo e começa a comer porque não tinha nada de melhor para fazer. Em casa, ela começa a preparar o quarto do bebê, e como sabemos que com rico é diferente, ela já tinha tudo pronto. E sua sogra aparece e diz que queria ajudar nesse momento de gravidez, e ao invés de oferecer ajuda, entrega um livro de autoajuda, que com certeza ajudaria muito nesse período, e diz que precisava fazer outras coisas mais importantes. Tem que matar uma porra dessa. Hunter para ler o livro e na primeira página diz que todos os dias ela deveria experimentar coisas novas. E como ela quer ser uma boa mãe e uma boa esposa, ela vai até uma caixinha de enfeite da casa e começa a olhar diferente para uma bolinha de gude. Já avisei que vai dar merda isso. E depois disso, ela engole como se fosse uma bala. Caracas. E durante a noite, eles estão na cama e ela quer conversar como foi seu dia. E diz que havia feito algo novo, mas ele começa a olhar de forma diferente e ela só diz que arrumou o quarto do filho deles e ele finge que estava prestando atenção. No dia seguinte, Rich está se arrumando para ir trabalhar, e ele escolhe sua melhor roupa, mas vê que sua gravata foi passada com ferro, e aquele tecido era especial, e Hunter tenta pedir desculpas, mas ele começa a ficar com raiva porque teria que trocar de roupa, e para não ter que ficar olhando ele bolado, ela vai no banheiro escorregar o moreno, e lá no meio sai a bolinha de gude, e ela aguarda toda orgulhosa por ter conseguido concluir esse desafio. Os dias vão se passando e ela continua fazendo o mesmo de sempre, que era nada, porque ela não precisava, e sempre que estava com sua sogra, se fingia de esposa perfeita, e sua sogra pergunta se ela estava feliz ou estava fingindo até ficar feliz, porque ela já percebeu que tinha algo de errado. Quando ela vai embora, Hunter quer procurar algo para fazer, ou ficaria louca, e começa a passar aspirador de pó nos tapetes, mas ela acaba encontrando uma taxinha de quadro, e ao invés de jogar fora, ela começa a olhar aquilo como se fosse saboroso, e ela quer cumprir mais um desafio. Ela tenta de primeira, mas quase dá uma falecida de leve, e percebe que era besteira fazer aquilo. Ou será que não? Porque ela pega mais uma vez e nada que uma cuspida não resolva, e ela fica toda orgulhosa, mas ela não poderia contar nada pra ninguém.
À noite, seu marido aparece com os amigos do trabalho para beber, e ela fica observando de longe. O problema é que começa a sentir muita dor e corre para o banheiro. E agora ela está desesperada, pois começou a sair sangue e Rich aparece para saber se ela estava bem. E ele queria que ela ficasse por perto, servindo os amigos, e é aqui que tudo começa a ficar mais estranho ainda, porque ela está na cozinha limpando seu vestido que sujou de sangue, quando um dos amigos aparece e pede um abraço porque estava se sentindo sozinho. E como Hunter não é muito normal, dá um abraço bem apertado, e é por isso que é difícil ter amigos. Os dias começam a se passar e os desafios começam a aumentar, porque ela começa a colocar uma pilha e tudo que ela lia no livro de autoajuda ela comia. E ela levou a sério quando falavam que é preciso devorar os livros, e seu estoque de itens bizarros começa a aumentar e tinha desde cadeado até uma estátua. Que porra é essa, marreco? Eles precisam fazer o exame de rotina para saber como estava a gravidez, mas a médica percebe que tem algo de errado na barriga dela e ela é levada às pressas para a sala de cirurgia. E os médicos começam a tirar vários itens de dentro dela, e chegando em casa, Rich começa a ficar com muita raiva e vai jogando todos os itens pequenos fora. E ela tenta explicar que estava fazendo apenas um desafio, e no dia seguinte, eles a levam na psicóloga para saber o que estava acontecendo, mas Rich e o pai queriam continuar na sessão para saber o que ela vai falar. Ela pede privacidade e diz que aquilo foi apenas um desafio, e gostava da sensação dos itens na boca, e ela diz que nunca teve nenhum transtorno, porque sempre teve uma família muito feliz. E chegando em casa, sua sogra começa a preparar vários alimentos saudáveis para ela mudar sua alimentação. E ela diz que tinha uma surpresa e apresenta Luiz, e diz que ele trabalhava como enfermeiro para a família há alguns anos, e ficaria com ela em todos os momentos para ela não precisar se esforçar durante a gravidez. E galera, com todo respeito, mas ela já não faz nada da vida, apenas colocar coisas estranhas na boca. Como assim? Não entendi. Luiz a segue pela casa para ter certeza que ela não teria uma recaída por uma tampinha de garrafa ou um lápis meia-bomba solto por aí. E para ter privacidade, ela vai no banheiro. E aqui vemos que ela ainda não está normal, porque ela escondeu vários itens atrás do vaso e começa a saborear como se fosse um doce. E na próxima sessão de terapia, ela diz que não estava mais fazendo aquilo, e a psicóloga percebe que ela estava fazendo isso porque ela precisava ter controle sobre algo na vida. E é só ela demitir a empregada que ela vai ter controle sobre a louça em cima da pia. À noite está rolando uma festa do aniversário do Rich, e ela está servindo os convidados quando uma colega de trabalho dele chega e comenta que não pode comer besteira para não precisar fazer lavagem. E todos começam a olhar para ela, e Rich havia contado para todos do escritório o que ela fez. E com um marido desses é complicado, e quando ela tenta reclamar, ele fica com raiva, achando que ela estava de palhaçada. Mas o que ele não sabia é que ela tinha o controle sobre algo muito importante. E se você sabe, coloca aí nos comentários. Os dias continuam os mesmos, e uma certa noite ele quer dar uma brincada de leve, mas dessa vez ela dura 15 segundos, porque ela já estava satisfeita, e diz que eles não teriam nada até ele pedir desculpas e prometer que nunca mais faria isso. E depois disso ele começa a implorar e diz que não faria mais isso, e para recompensar ela faz o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado, e é dessa forma que um homem consegue ser manipulado facilmente. Gado demais! E galera, se prepara que essa história consegue ficar pior ainda, então deixa o like e se inscreve se for novo, e me responde uma pergunta: se você pudesse escolher algo para colocar na boca, o que você escolheria? Isso não é ideia não, mano. Hunter volta na psicóloga e ela queria que ela contasse a história da família. E ela diz que quando sua mãe era mais nova, ela foi em um bar da cidade e um cara se aproveitou dela. E dessa forma ela nasceu. Mas sua família superou isso e seu padrasto sempre a tratou como filha. E como prova que superou isso, ela guardava na carteira uma foto do preso que fez isso com sua mãe. E nisso a psicóloga começa a se perguntar o que estava fazendo da vida. Onde é que eu tô? Voltando para casa, ela continua sendo a esposa perfeita e começa a arrumar o jardim de casa, e a terra parecia muito apetitosa, mas como ela estava sendo observada, finge a Inês.
Depois de terminar no jardim, ela vai no banheiro, mas escuta Rich conversando com sua psicóloga e ela estava contando tudo o que acontecia nas sessões. E ele começa a ficar preocupado com a história de vida dela, porque isso explicava seus comportamentos. E ele sai de casa fingindo que não sabia de nada, mas ela começa a ficar em pânico, com medo dele fazer algo e se esconde debaixo da cama. Luiz entra debaixo da cama para ter certeza que ela ficaria bem, porque esse é o melhor enfermeiro de todos os tempos e com certeza o salário deve pagar por isso. O problema é que ele acaba dormindo e ela aproveita para engolir um desentupidor de fogão e começa a passar mal, porque aquilo não desceu redondo. E mais uma vez ela é levada para cirurgia e aquilo com certeza poderia ter sido uma escolha fatal. Quando ela volta para casa, o pai do Rich quer fazer um contrato, e durante 7 meses ela ficaria em uma clínica para ser acompanhada, e voltaria quando o filho nascesse, e claramente isso é golpe. E ela tenta dizer que não faria mais aquilo porque era só uma brincadeira. E isso só piora sua situação, e antes de ir, sua sogra pede sua aliança, porque ela não precisaria para onde ela vai. Suspeito. Hunter diz que iria no banheiro, e Luiz vai atrás, e ele percebe que ela seria internada em uma clínica de malucos, e a deixa fugir e finge que ela estava no banheiro, mas eles começam a desconfiar que ela estava demorando, e percebem que ela fugiu, e nesse meio tempo ela já pegou uma carona na estrada, e encontrou um hotel de estrada, e como ela estava com muita fome, coloca um pouco de terra no bolso para a hora do jantar. Ela decide ligar para Rich e diz que estava assustada e precisava de um tempo, e o cara começa a xingar, dizendo que sem eles ela não teria nada, e queria seu filho de volta. E galera, se ele for esperto, ele só ficaria com o filho mesmo, porque essa Hunter não é normal, pois ela começa a comer terra antes de dormir. No dia seguinte, ela liga para a casa da mãe e diz que estava querendo passar para fazer uma visita, mas sua mãe diz que sua irmã estava em casa com o filho que acabou de nascer e não era uma boa hora, o que mostra que sua história de família feliz não é tão feliz assim. E agora é aquele momento que consegue ficar mais bizarro que as bizarrices de antes, porque ela vai até uma festa de família e começa a observar a casa, pois ela foi visitar o cara que atacou sua mãe, mas ele não a reconhece. E ela aproveita o momento que eles estão a sós para falar que era a filha dele, e ele começa a ficar assustado, achando que ela contaria para sua esposa o que ele fez, mas ela só queria que ele pedisse desculpas, e ele diz que estava arrependido porque na prisão ele aprendeu uma lição muito importante. A gente vai passar esse sabonete aqui, todo mundo aqui, parceiro aqui, aí quem deixar cair, você abaixa e pega. Tá. Isso era tudo que ela queria, e vai embora chorando para viver sua vida, e passa em uma médica para colocar o boneco para fora e termina com ela seguindo sua vida como se estivesse feliz. E galera, com tudo isso que ela passou, acho meio difícil ela ficar feliz. Eu estaria em posição fetal, chorando no canto escuro do quarto. Mas para você ter uma vida feliz, mesmo sendo pobre que nem eu, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque vocês não podem perder a oportunidade de ver o próximo vídeo. Agora vou nessa e deixo no ar o objeto que eu escolhi. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.